Oi, gente, boa noite. E olha a gente aqui de novo hoje para falar de um tema muito bacana, super pertinente para quem vai trabalhar a bordo. Eu sei que tem muita gente aqui que está ingressando no processo seletivo do projeto Jovens Tripulantes. Então, primeiramente, eu queria agradecer aí a presença de todos vocês. Eu acho que é muito bacana vocês saberem que nós iniciaremos esse processo, ainda que um processo seletivo, já falando de um tema extremamente importante para quem quer mudar de vida, que é a nossa saúde. E para isso, nós convidamos o maior grupo que cuida dos tripulantes de cruzeiros marítimos brasileiros, admissionais, que são obrigatórios, né, que precisam ser feitos antes do embarque. Mas quem vai explicar tudo isso para vocês, com detalhes, né, serão dois executivos desse grupo que eu comentei, que é a Sample Med. A Sample Med, que agora, para nós, Sample Trip. Então, hoje, o bate-papo, tá bom? Vai ser com o Rodrigo Leão, gerente de operações da Sample Trip, e o Carlos Emerson, que é responsável da operação dos exames, também da Sample Trip. Depois, nós teremos muitas lives com a doutora Maria Letícia, que é quem está preparando o módulo Saúde do Tripulante. Nós teremos esse ano o lançamento, assim que nós iniciarmos as aulas do projeto Jovens Tripulantes, a gente lança também um módulo com mais de 25 aulas que vai falar, que vai abordar e ensinar muita coisa sobre a saúde pré, durante, pós-embarque. E para isso, gente, não tinha outro jeito a não ser se conectar com os melhores do Brasil. E assim fizemos, e agora a gente traz aqui para tirar essas dúvidas todas a respeito dos embarques, o Rodrigo e Marcelo. Já vou colocá-los aqui na tela conosco. Oi, Rodrigo. Oi, Marcelo. Boa noite, tudo bem? Boa noite a todos. Fabrício? Oi, Fabrício. Olá, Fabrício. Marcelo, fala um pouquinho de você. Ok, Fabrício. Bom, meu nome é Marcelo Emerson, né? Estou aqui na Sample Trip. Me vi aí, estão me ouvindo agora? Sim, estamos ouvindo. Agora sim. Agora sim. Bom, você pediu para mim se apresentar, então eu sou o Marcelo, estou aqui na Sample Trip aí há quase 8 anos, tá? Cuidando da área de operações, que abrange aí os exames para os tripulantes, tá? Então sou responsável, tem uma equipe cuidando dessa parte aí de operações para liberação aí do processo e toda a orientação aí dos tripulantes que vão embarcar aí nos navios. Legal. E o Rodrigo? Boa noite, galera. Primeiramente, Fabrício, um prazer estar aqui com você, junto a esse projeto do DEC Fora, projeto de tripulantes, dos alunos. É um prazer enorme, não tem nem como falar sobre essa satisfação de estar aqui contigo nessa live hoje. E, bom, enfim, meu nome é Rodrigo Leão, estou na Sample Med já são 6 anos que eu estou na Sample Med, eu sou gerente de operações da Sample Trip e estou à frente da operação junto com o Marcelo, justamente para ajudá-los, auxiliá-los aí no que for possível e conseguir responder aí todas as perguntas que surgirem hoje durante a live, assim como as perguntas também que você vai fazer para nós. Então, agradeço novamente o convite de estar aqui contigo e fica à vontade aí para disparar as perguntas. Beleza, vamos começar do começo.
Vou pedir para vocês muita paciência, se travar, fica tranquilo, a gente volta. Beleza. Os meninos aqui também no chat, eles sempre dizem, a gente está travando, não estou ouvindo nada. Então, fiquem tranquilos, vai ser um bate-papo bem informal. A gente está falando com muita gente jovem, e quando a gente fala jovem, tá, pessoal? Eu sei que o processo seletivo dos jovens tripulantes é dos 18 até os 45 anos. Aí aquela galera que passa dos 40 já fala, mas agora eu não sou mais jovem. Como jovem? Né? Jovem é o espírito, jovem é a vibração, é a vibe, né? O navio, ele vai dar oportunidade para quem tem 40, 50, 60, desde que a pessoa preencha esses requisitos. Então, o nome Jovens Tripulantes, ele tem muito mais dentro desse significado, a questão da energia, da vibe, que é o trabalho a bordo, porque a gente sabe que não é para qualquer um, tem que ter saúde para trabalhar no navio, né? Mas independente da idade, tendo saúde, dá para embarcar. Perfeito, exatamente isso. Vou começar então. Vamos começar do começo, porque aí quem pegar essa live depois, que vai ficar salva no YouTube da Sample Trip, no YouTube também da Deck4, vai entender desde o primeiro momento como é que funciona aí a questão dos exames médicos. E aí, quando uma pessoa faz a entrevista com as agências, quando ela passa por todo o processo, ela é aprovada, é obrigação das agências encaminharem esse futuro tripulante, ainda em status de candidato, para uma empresa homologada pelas companhias marítimas. É importante a gente dizer que tem que ser uma empresa homologada pelas companhias marítimas. Aí, eles vão indicar lá a Sample Trip. Indicou a Sample Trip, qual é o caminho, como é que deve ser esse primeiro contato que o tripulante, que o candidato futuro tripulante tem que ter, como é que ele vai chegar em vocês? Bom, vamos lá. Primeiro, de fato, sim, as agências vão informar onde que o tripulante deve fazer, indicando a Sample Trip. Normalmente, isso ocorre através de um recrutador, né? Então, foi o que você falou já. Um pré-candidato já conversou com o recrutador, já teve toda uma história envolvida atrás disso. Então, quando ele chegar até nós, tem alguns caminhos, mas hoje o principal caminho é através do site da Sample Trip. No site da Sample Trip, nós temos um campo de agendamento. Nesse campo de agendamento, você já consegue preencher alguns dados, seu nome, telefone, e-mail, já tem um pré-cadastro onde você preenche. Importante frisar que nesse pré-cadastro não tem nenhum tipo de cobrança, tá? Então, através desse canal, que é um canal que nós utilizamos, que tem um login, nós vamos falar um pouco mais sobre isso durante a nossa live, ele já cria um login ali no site da Sample Trip. E aí começa o nosso contato Sample Trip e candidato a ser um tripulante de navio. Rodrigo, é a única forma? Não. Se você chegar através do WhatsApp, através do e-mail, ou através de uma ligação, faremos o caminho com você. Então, Rodrigo, quero me candidatar, passar com vocês na Sample Trip. Entraremos com vocês no site e mostraremos qual que é o caminho, passo a passo, para preencher as informações do site. Mas esse é o primeiro contato que o tripulante terá conosco. Tá, agora sim, importante, viu, pessoal, explicar para vocês que durante esse processo todo, vocês ainda são candidatos, né? Até Exato. como o Rodrigo falou, pré-candidatos. Porque os exames médicos, eles também são uma etapa eliminatória, e a gente vai falar disso um pouco mais para frente, nesse nosso bate-papo hoje, né? Mas é importante o tripulante entender, né, o aspirante a tripulante entender que ele só vai conseguir, de fato, se tornar um tripulante quando ele estiver com um contrato assinado na mão, né, com a passagem, e isso depende dos resultados que os exames médicos vão possibilitar, né? Vocês, então, têm um site
todo mundo que vai lá e faz o processo seletivo numa agência, a agência vai indicar as duas empresas, as empresas que são homologadas no Brasil e que podem fazer esse trabalho, e eles também podem fazer uma pesquisa para entender onde tem mais laboratórios próprios, onde atende mais cidades, onde ter isso mais em conta. Eu não sei se isso é tabelado ou não, mas enfim, antes de definir aonde vai fazer, é importante também ter essa experiência de buscar as informações e ver aonde aí consegue se encaixar melhor, né? Acho que vale Perfeito. essa informação. Com certeza. Beleza. Vocês, a Sample Trip, ela é homologada por quantas companhias? São todas as companhias do mundo? Como é que é o relacionamento de vocês com as armadoras? Bom, a Sample Trip, ela praticamente realiza exames aí para todas as companhias aí que nós temos no mundo, tá? Inclusive realizando aí o formulário que é muito solicitado aí, que é o End-One, o OGUC, tá? Também Ilhas Marshall, tá? Esses 3 formulários aí são realizados em cidades restritas, tá? Até porque a gente tem uma médica que ela é homologada para fazer esse exame, tá? Então, é uma médica que fica aqui na nossa central em São Paulo. É importante também até falar para o pessoal, né? A Sample Trip, ela está há 30 anos no mercado, mas muita gente até não ouvia falar muito quem é a Sample Trip, né? Então é importante mencionar que a Sample Trip é uma empresa do grupo SampleMed, então o pessoal ouvia falar muito SampleMed, né? Então hoje nós temos esse nome aí homologado como Sample Trip, justamente no foco para o tripulante, tá? E assim, a nossa relação com as companhias é uma relação muito boa, inclusive a gente tem aí algumas auditorias, né, que são feitas pelas Sim. companhias, justamente para verificar como está sendo aí realizado o atendimento da Sample Trip junto ao tripulante. Eu tava contando no site, me parece que são 22, 23 companhias, alguma coisa assim. Não tem só companhia de navio, tem também a Emirates, Offshore, né? Tem alguns Tem. offshore. Isso, tem as companhias aéreas também, tá? Então, quando um comissário de voo precisa embarcar, ele tem que fazer também uma série de exames, estilo tripulante. Parecido com os exames de tripulante, exatamente. Isso mesmo. E aí vocês já fazem isso há 30 anos. Quer dizer, vocês não começaram, vocês não abriram porque tinha um nicho de navio de cruzeiro e, vamos lá. Não, vocês começaram há muito tempo atrás, onde até as atividades dos cruzeiros no Brasil ainda não eram tão fortes como são hoje, e aí as empresas foram buscar vocês por conta dessa experiência, por conta do know-how que a Sample Trip tem. Perfeitamente, exatamente isso, Fabrício. E é importante que o Marcelo frisou, que assim, esse contato existe, nós somos homologados, assim como tem outra empresa homologada também, mas nós passamos também por auditorias, nós passamos por revalidações de documentações. Então, anualmente ocorre de pedirem documentações, fotos do ambiente, realmente um processo de auditoria, para saber se nós estamos, de fato, aptos para atender o tripulante da melhor maneira possível e para que ele também chegue no navio, quando ele for realizar as suas atividades, com a garantia de que foi bem atendido, que, de fato, os exames são fidedignos e que, quando ele estiver trabalhando, ele não vai apresentar algum problema de saúde que venha prejudicar, inclusive, o próprio tripulante, né? Então, isso nós realizamos e esse contato que nós temos com as companhias já há 30 anos, foi o que você disse. Não é algo novo, é algo que nós temos desde lá de trás. Não, e é engraçado porque eu sempre falo nas reportagens, nas palestras, nas aulas, que essa é uma atividade muito nova no Brasil ainda. A gente está aí com seus 22 anos, no máximo, de atividades econômicas mesmo, né, onde as companhias começaram a olhar para o Brasil com mais seriedade como destino. Então, eu costumo dizer que, em comparação ao velho continente, em comparação à Europa, né, onde a navegação a lazer é muito comum, no Brasil, isso é tudo muito novo.
E me traz uma certa confiança saber que existe uma empresa que já existe antes até mesmo da própria atividade existir, que foi procurada pelas empresas por conta justamente desse know-how que possui e que não atende unicamente só os navios de cruzeiros. Isso também me passa muita credibilidade, muita confiança, porque a gente sabe o quanto o mercado offshore é exigente, o quanto as companhias aéreas são exigentes, porque existe a questão da ANAC, né, dos hospitais de aviação civil e tudo mais. Então, muito legal, não sabia disso e interessante. Eu vou beber uma água, que senão eu vou engasgar. Peraí, eu falo demais. Tranquilo. Agora eu queria entender se cada armadora faz um treinamento específico com vocês, porque são cada uma deve ter a sua especificidade, né? Então, a Royal treina vocês, a Costa, a MSC, enfim, como é que funciona isso? Como é que são os exames de cada empresa? E assim, já que eu estou perguntando como é que são os valores de cada empresa? Perfeito. Vamos lá, assim, ótimo você fazer essa pergunta nesse momento, porque agora nós vamos começar a falar de um assunto aqui que o tripulante vai escutar muito a partir do momento que ele entrar em contato conosco, que é o famoso Medical Form, né? Então, o Medical Form, na verdade, ele é o norte de todo o nosso treinamento e conduta. Para quem está iniciando agora, o Medical Form, ele é um formulário que as armadoras, companhias marítimas nos dão, e eles dão esse treinamento para fazer o preenchimento desse formulário, para seguir os parâmetros. Então, ali tem parâmetro de MC, de exame físico, enfim, tem todos os parâmetros a serem atendidos. Então, esse é o norte de todo o nosso treinamento e conduta, e é isso que nós vamos preencher para que o tripulante de fato utilize. E assim, os exames não são iguais para as companhias, cada companhia tem um nível de exigência, também depende da função que esse tripulante vai realizar, né, quando ele estiver embarcado. Então, se ele, por exemplo, tiver contato com o alimento, ele vai fazer um exame um pouco diferente de quem não vai ter contato com o alimento. Então, as questões de valores vai influenciar em relação à atividade que ele vai fazer e também ao navio. Mas, já respondendo também um pouco sobre o preço que você comentou, nós partimos aí de R$700, mas a nossa média é em torno de R$1.200, tá? Hoje. R$1.200. Isso, essa é a média. Eu vou aproveitar, porque a gente tem muita gente aqui, já passamos dos 500 espectadores aqui nessa live com a gente. Eu acho que é a live que mais teve gente na Deck4, ao vivo, assim. Não, a gente já teve, sim. Já teve nas 2 edições do Jovens Tripulantes passados, a gente teve uma live que chegou a quase 900 espectadores. Vamos chegar lá. Quem sabe, né? A gente, já que você falou dessa questão do dinheiro e tem muita gente perguntando aqui, porque, galera, eu sei que está todo mundo dentro do processo de seleção dos jovens tripulantes, mas a gente já disponibilizou vários vídeos explicando como é que é o processo do embarque, quais são os cursos que precisa ter depois da formação, da qualificação técnica que vocês vão receber totalmente gratuita aqui na Deck4, mas existem posteriormente, algumas despesas, né? Uma delas o Medical Form, essa coleta de exames que as empresas exigem para que vocês embarquem, porém, é importante ficar muito claro para todo mundo aqui, os exames são reembolsáveis para os tripulantes brasileiros. Então, nós acabamos de ouvir que podem partir de R$700 até R$1.200, né? Porém, é uma grana que você vai receber assim que você embarcar. A companhia, ela justamente, depois vocês me corrigem se eu estiver falando alguma besteira, mas eu acredito que o fato da companhia
exigir que seja feita com vocês, os exames médicos, é justamente pela credibilidade, por saber que vocês são uma empresa séria, né? Eu sei que lá no passado, quando não tinha esse direcionamento das armadoras, existia muita falsificação de exame, existia muito problema dos tripulantes terem problemas e perrengues graves a bordo dos navios, justamente porque não faziam isso com empresas sérias, empresas que já possuem aí muitos anos no mercado, né? E aí, justamente pelo fato de exigir que seja feito na sample trip, eles vão te reembolsar, né? Porque senão você, se fosse como no passado, né, que não havia reembolso, cada um fazia onde queria, e aí era onde dava os perrengues, e justamente os perrengues diminuíram significativamente a partir do momento que encontraram uma empresa, por exemplo, como vocês. O que eu queria saber? Todos os exames, todos são reembolsáveis? Como é que funciona isso? Bom, quando se parte de reembolso, tá, Fabrício? A Sample Trip, ela acaba, essa informação, ela acaba não sendo muito repassada para a gente referente a reembolso, né? Você até deu um norte agora para o pessoal referente a reembolso, tá? Mas, assim, muitos tripulantes, eles acabam exigindo, e até a Sample Trip, é claro, emite, né, a nota fiscal, justamente porque eles precisam fazer uma solicitação de reembolso junto à companhia marítima, tá? E, é claro, a Sample Trip, ela fornece essa nota e ele verifica o reembolso diretamente com a companhia. Geralmente, o que eu posso reforçar os recrutadores, tá? Eles já têm essa informação referente ao reembolso. Então, os exames que são realizados inicialmente aí com a Sample Trip, porque pode acontecer de repente, o tripulante ter alguma alteração em exames, talvez a gente possa falar um pouquinho mais para frente, mas alguma alteração, precisa fazer algum relatório médico com um relatório médico, né, para que possa estar junto ao medical dele, ou algum exame que deu alteração, colesterol, alguma coisa que seja, tá? E tem que fazer aí um reembolso, tem que fazer uma repetição, ele precisa pagar por esse exame, né, que ele tem que fazer essa repetição. Então, assim, nós da Sample Trip não podemos garantir junto à companhia que esse exame será reembolsável, tá? Então, é importante que o tripulante... É um trabalho que compete à agência, é uma missão da agência, né? Ele verifique... Exatamente isso, Fabrício. Compete à agência, mas, assim, algumas coisas é importante a gente lembrar aqui também, né? Nós facilitamos o pagamento, né? Então, fazemos em até 5 vezes esse pagamento, sem juros. Outra coisa que é super importante é que, assim, às vezes as pessoas pensam... Me falaram hoje... explica direitinho isso, porque eu não sabia. Eu tinha uma informação de que faziam os exames médicos e que só podia dividir em 3 vezes. Aí a minha assistente aqui na DECFOR ontem me disse que não. Ela falou assim, não, na Sample Trip pode pagar até em 5 vezes no cartão. Eu falei, não sabia dessa informação. Podia ter falado para um monte de gente lá no passado, porque eu só tinha essa informação que era em 3 vezes. Então dá para pagar em 5. Sim. 5 vezes no cartão de crédito sem juros, tá, Fabrício? E é importante, eu sei, muitos dos tripulantes, como você falou, são jovens, é o trabalho que está chegando, é um novo desafio e tudo mais. Mas eu sei que você também aborda, não só você, mas também as agências abordam e falam qual que é o salário inicial. Então, assim, primeiro que ele vai ser reembolsado, né? Quando ele embarcou, deu tudo certo, a companhia vai realizar o reembolso dele. Nós estamos aqui já, o Marcelo, há 8 anos, eu há 7, e eu não lembro de nenhum tipo de reclamação de um tripulante de falar que não foi reembolsado por uma companhia, porque isso também chegaria em nós. Mas o que é importante também é lembrar que isso é um investimento que será retornável e que quando ele tiver embarcado, no primeiro salário dele, isso já foi. Apesar dele ser reembolsado, no primeiro salário já acabou, né? Mesmo que ele não fosse reembolsado, o primeiro salário já teria pago tudo. Eu falo muito isso para eles, né? Porque, sobretudo porque a gente está agora falando especificamente do projeto social,
quando a gente precisa chegar a essa juventude e as pessoas em situação de vulnerabilidade ou risco social, você fala, olha, a gente está te dando um curso totalmente de graça para você embarcar no navio. Mas, para você embarcar no navio, também tem outro processo, né? Que é a retirada do passaporte, que é o curso STCW, homologado pela Marinha, e os exames médicos. Na verdade, são essas as 3 etapas fundamentais, básicas, para que a pessoa consiga ingressar no navio. Se você pensar que os exames médicos serão reembolsados logo no teu primeiro salário, a empresa vai lá, ela vai te devolver esse dinheiro que você emprestou para ela, para agilizar esse processo para você embarcar, você só tem, de fato, o custo do STCW e o custo do seu passaporte, né? Que é um documento pessoal. Então, é óbvio que é um custo, sobretudo, repito, né, falando dos nossos alunos que estão aqui hoje, futuros alunos dos jovens tripulantes, mas também teremos aí meses pela frente até a próxima temporada, se eu sei que eu posso ter um custo de exames médicos de R$700 até uns R$1.200, então vamos pensar de uma certa forma. Se eu estou ingressando na indústria dos cruzeiros, quero trabalhar no navio, vou participar de um processo seletivo lá na frente para trabalhar de camareira, para trabalhar de garçom, e eu sei que eu vou ter aqueles exames médicos lá que vão me custar R$1.200, se eu faço ao longo de 6 meses, que é o período que eu estou me preparando, 12 freelas numa balada, num bar, num restaurante, a R$100 a diária, que é a média de um freela hoje nas grandes capitais, né, nas regiões metropolitanas e até no interior, nos grandes hotéis, resorts, mas todo lugar tem uma balada, tem uma pousada, tem um motel, tem um hotel, e todos esses lugares que trabalham com hospitalidade, eventos, hotelaria, precisam de mão de obra extra, de mão de obra eventual. Nada mais coerente do que a pessoa que está nesse processo pensar assim, bom, já que eu vou participar de uma entrevista, se eu chegar nessa entrevista lá na frente e falar que nesse período todo eu fui fazendo freelas e eu já tenho um pouco da experiência do carregar a bandeja, do servir num restaurante, de arrumar uma cama num hotel, numa pousada, que seja, eu consigo acumular a experiência que vai ser um diferencial na hora da entrevista e juntar a grana para fazer o medical, para fazer o STCW, para tirar o passaporte. Eu vivo, né? A gente aqui, nós estamos, nossa base operacional em Santos, bem perto do porto, né? E aqui tem muitos hotéis, no Guarujá, em Santos. Então, o que acontece? Estão sempre pedindo para a gente, alunos, se nós podemos encaminhar alunos que estão em preparação para fazer aí esses freelas, esses jobs eventuais, e a diária é de 100, 120, dependendo se vai para São Paulo, R$150 o dia. Quer dizer, dá para se programar, se for inteligente, se for esperto, para que esse investimento ou esse empréstimo que você vai fazer para a companhia, para pagar os teus exames e depois eles te reembolsarem, não pese tanto na hora de ter que pagar vocês. Lembrando a divisão, né? Então, 5 vezes vai dar a média de R$240, R$250. Foi o que você falou, faz um freela, praticamente já pagou a primeira parcela. Quando ele tiver embarcado, a segunda parcela ele já está embarcado. Não, e a gente... Vamos pensar assim, né? Esse cara pode não ter cartão de crédito, né, para pagar. Então, se ele faz os freelas, ele vai acumulando ali, vai fazendo um pezinho de meia para poder investir naquilo. Eu vou só pedir uma licença para vocês. Depois eu tenho uma pergunta que não estava programada, eu não tinha pensado nisso, mas eu vi aqui um rapaz, eu vou até já deixar ela aqui, para linkar nesse comentário que eu vou fazer agora. O Felipe Ferreira está perguntando se a Sample Trip é como se fosse uma clínica médica. Só que antes de vocês responderem, eu quero dizer para todo mundo que está entrando aqui, que ouviu a gente falar de dinheiro, de cartão de crédito, de pagamento, e está
pensando que se trata de um projeto social, sim, nós somos o projeto social da DEC4, os jovens tripulantes. A Samtrip é a nossa parceiraça e a Sample Trip é uma empresa que existe há 30 anos no mercado e que faz os exames médicos admissionais para que os tripulantes possam embarcar. Os exames médicos admissionais, eles têm um custo, a companhia que vai te contratar, ela vai te pagar, ela vai te dar esse dinheiro assim que você embarcar, mas é importante que você tenha esse conhecimento de que, nesse primeiro momento, pré-embarque, você paga os exames, ok? E aí, quando você recebe seu primeiro salário lá no navio, com um recibo que vocês vão receber da Sample Trip, vocês, então, terão reembolso. Tá? Agora sim, vamos responder o Felipe. Ele quer saber se a Sample Trip é como se fosse uma clínica médica. Oi, Felipe, boa noite. Obrigado pela sua pergunta. E, Felipe, eu gostaria de dizer o seguinte, que nós somos um híbrido entre uma clínica médica e uma clínica de trabalho. Porque uma clínica médica foi o que o Fabrício falou um pouco no início. Se fosse uma clínica médica, você poderia ir em qualquer clínica médica para poder realizar os exames. E como nós somos homologados com as companhias marítimas, as armadoras, nós também temos como se fosse uma clínica do trabalho. Então, somos esse híbrido, porque nós realizamos mais do que uma clínica do trabalho realiza, uma clínica de trabalho comum, porque nós realizamos várias partes médicas. Então, tem parte laboratorial dentro da Sample Trip, temos os enfermeiros, os médicos, realizamos o medical form de acordo com as companhias. Então, nós somos um híbrido. Mas, para quem não conhece, seria próximo uma clínica médica. E reforçando, tá, o que o Rodrigo respondeu, é importante ressaltar que a Sample Trip ela é uma clínica voltada para o tripulante. Exato. Então, por exemplo, ela não é uma clínica aberta ao público em geral. Chegar um público lá em geral, eu quero... Cheguei aqui hoje, estou com um pedido médico e vou fazer o exame. Não, ela é uma clínica aberta para vocês, tripulantes. Então, mas é importante também você falar que essa clínica, Marcelo, não foi aberta só para atender tripulante. Ela já existia há 30 anos e ela faz parte de um grupo extremamente conceituado, né, que atua em várias áreas e uma delas também é a saúde do tripulante. Porque é legal a gente informar isso às pessoas, né? Não se viu ali uma oportunidade, vamos fazer isso e vamos, sei lá, viver só disso. Já existe na missão de vocês, enquanto grupo Sample Med, esse comprometimento com a saúde, né? Sim, perfeitamente, sim. Isso mesmo. Isso mesmo. O grupo Sample Med, ele é vinculado à saúde. E aí, como dentro do grupo Sample Med nós tínhamos algumas vertentes, dentre dela o tripulante, nós resolvemos, de fato, colocar essa marca mais forte, deixar essa parte mais objetiva e mais direcionada para o tripulante, mas sim, nós realizamos, por exemplo, no grupo Sample Med, exames de saúde para seguro de vida. Essa também é uma das vertentes da nossa empresa. Então, nós sempre trabalhamos com a parte de saúde, e dentro da parte de saúde, nós temos a vertente que atende apenas o tripulante. Legal, vamos falar que a galera está enlouquecida. Vamos supor, eu vou trampar no navio, estou lá fazendo meus exames admissionais com vocês, e aí rolou que saiu uma alteração no meu colesterol. E aí eu vou lá, faço de novo o exame. Aí a médica lá da Sample Trip vai falar assim para mim, faz um exercício físico, faz uma dieta, porque esse colesterol aí tem que baixar, meu filho. Porque se não tiver dentro do padrão que as companhias exigem, esses exames não são liberados e o cara não vai poder embarcar, certo? Exatamente isso, Fabrício. Então, assim, dentro do Medical Form, o Medical Form ele tem alguns parâmetros que ele tem que cumprir. E aí, dentro disso, a análise laboratorial vai informar se você está dentro desse preconizado pela companhia. Então, a exemplo do que você comentou da glicemia. A glicemia está alta, precisa fazer um exame, precisa fazer exercícios e tudo mais. Isso é algo muito importante de citarmos aqui, essa empatia que nós, aqui da Sample Trip, temos com o tripulante. O nosso sonho é que vocês realizem o sonho de vocês.
O nosso sonho é vê-los embarcados e trabalhando com o sonho que vocês têm de trabalhar embarcados como tripulante. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos realmente fazer isso que o Fabrício falou. Pegar na mão, falar, vem cá, Marcelo, ó, se você fazer exercício, se você arrumar a alimentação, tirar um pouco do açúcar aí no dia a dia, sua glicemia vai baixar. Em uma semana, você faz um novo exame. Nesse novo exame, se você cumpriu com essas diretrizes que nós passamos aqui, vai estar dentro do preconizado. Nós vamos colocar isso que está preconizado no seu medical form e nós vamos encaminhar para a companhia. Então, isso é muito importante, porque tem essa parte da empatia também com o tripulante, de fazer com que, de fato, ele embarque. Nós não estamos preocupados em somente atender e falar assim, você está dentro do preconizado, você não, obrigado, tchau. Não, nós puxamos pela mão, explicamos, falamos qual que é o caminho para ele chegar dentro daquela situação que a companhia pede. Então, isso é muito importante você ter comentado, porque é uma atividade diária do nosso grupo de enfermagem, com a nossa equipe médica, com o nosso laboratório, com o nosso pessoal de atendimento. E, enfim, essa empatia existe diariamente lá com o nosso grupo, com a nossa equipe. Não, é empatia e também é uma seriedade importante, relevante, que tanto vocês quanto as armadoras precisam ter, porque não é fácil. Eu trabalhei 20 anos embarcado e eu já acompanhei de perto muitos perrengues de outros tripulantes. Eu percebo o quanto o Brasil é cuidadoso. E aí eu posso até dizer assim, o quanto a Sample Trip é bastante cuidadosa com a saúde das pessoas, por mais que às vezes até em alguns processos a gente entende que está todo mundo desesperado para ir embora logo, que todo mundo quer embarcar, que ninguém aguenta mais ter custos aqui, porque já tem uma possível data de embarque, né? Já sabe que foi aprovado pela companhia, mas infelizmente em alguns casos, até por conta de hábitos, né, a gente pode apresentar alguma alteração e isso adiar um pouquinho o nosso embarque, né? Eu não digo, já aconteceu comigo, eu, por exemplo, já estive com o meu IMC, a gente vai falar disso um pouco mais para frente, mas eu já estive com o meu IMC muito alto e fui impedido de embarcar, me pediram para que eu emagrecesse, para que eu fizesse uma dieta, para que eu pudesse embarcar. Então, cuidado, é zelo, né? A gente está falando da vida das pessoas. Então, isso é muito importante. Eu queria entender, o tripulante, ele vai uma única vez aí na clínica para fazer a coleta, como é que funciona? Como é que é essa logística toda, né? Porque vocês têm várias clínicas em vários lugares, então, por exemplo, se eu tenho que fazer exame de fezes, exame de urina, eu não tenho que fazer isso com antecedência, onde eu coleto, como é que eu fico sabendo disso? Eu vou mais de 2, 3 vezes até a Sample Trip. Explica para a gente como é que é essa operação toda, por favor. Claro, vamos. É importante você citar os locais de atendimento. Temos 9 locais de atendimento. Depois a gente comenta um pouco qual o local. Mas, para o conforto do tripulante, nós normalmente marcamos em um dia. Nós marcamos em mais de um dia se o tripulante não consegue ir. Então, por exemplo, falar, Rodrigo, hoje eu só vou conseguir fazer muito rapidamente a coleta laboratorial, a parte de sangue, e eu gostaria de voltar no outro dia de atendimento e fazer entrevista. Para nós não é um problema, mas para o tripulante nós normalmente marcamos somente um dia. E aí o que você comentou de realizar, qual que é o preparo, né? Primeiro, como eu tinha comentado, nós passamos por algumas auditorias para demonstrar, inclusive, como que é o nosso ambiente. Então, o nosso ambiente é completamente preparado para poder fazer coleta sanguínea, de urina. O que nós normalmente falamos para o tripulante é sobre o de fezes, para ele trazer, e isso é pensando também na questão do tripulante, porque nós sabemos que muitas pessoas têm aquela questão do intestino que não funciona ali,
um intestino... Tem gente que não gosta de fazer fora de casa. Exato. É mais delicado essa parte, né? Então, o intestino tímido, né, que o pessoal comenta. Então, esse não tem nenhum problema trazer de casa. Os demais, nós estamos preparados para fazer toda a parte de coleta. Urina, coleta sanguínea, fazer o exame físico, tudo isso nós estamos preparados para fazer na Sampletrip. É importante ressaltar que quando ele faz todo o cadastro dele, informando qual a atividade que ele vai realizar no navio e tudo mais, nós já mandamos para ele um e-mail com todas as informações, quais são os exames que ele vai precisar e qual é o preparo. Então, o jejum, precisa fazer jejum para fazer urina, precisa de tal situação. Então, nós mandamos tudo isso vai em preparo. Eu sei, aqui até um recado que eu dou para os tripulantes, eu sei que é um e-mail extenso, mas é um e-mail importante. Ele é muito importante, porque às vezes o tripulante pode chegar na Sampletrip para ser atendido e ele não fez o jejum porque ele não viu no e-mail. Por mais que a gente informe, por mais que a gente mande essa recomendação, nós ainda fortalecemos essa informação um dia antes do atendimento com ele, e ele tem isso na própria área logada dele também, do que é necessário fazer. Muitas vezes na correria acaba não lendo e chega e, eu não estava de jejum, eu não cumpri tal informação que você me passou. Isso pode prejudicá-lo. Se ele não nos informar, vai prejudicá-lo na análise laboratorial, porque vai dar alguma interferência. Vamos supor que ele tomou um café antes de chegar na empresa e fez a coleta sanguínea. Vai mudar alguma coisa, se ele não falar para nós. Então, isso é importante, seguir esse parâmetro e ler os e-mails. Legal você falar disso, porque, às vezes, né, a gente tem muitos alunos, a gente, em 2 anos, já ultrapassamos a marca de 15 mil alunos, e a gente tá aqui o tempo inteiro fazendo orientação, preparo, orientação psicológica, como montar o currículo, dar dicas para entrevista. Então, a gente recebe todos os dias muitas informações. E claro que quando vai chegando a época do embarque, a gente ouve muitos feedbacks, muitos positivos, quando são de vocês, né? Mas também recebemos alguns negativos, assim, porque os caras não leem os e-mails, e aí eles chegam na clínica, poxa, mas falaram que estava escrito no e-mail e eu não li, né? Porque, sei lá, não pôde fazer determinado procedimento, enfim, mas é sempre porque não leu o e-mail. Eu até hoje falei muito sobre isso nas redes sociais, né? A gente... infelizmente, está vivendo num mundo onde a informação é muito rápida, então, em 15 segundos, você tem que consumir ali praticamente começo, meio e fim de uma história. Então, a garotada está mesmo se esquivando, né? se deixando de lado a complexidade das coisas, e, de fato, um processo desse, ele é complexo, né? Exato. Você não vai simplesmente sair aqui da sua vida de terra firme e embarcar num navio no estalar de dedos. Existe um processo, e esse processo é complexo, e ele demanda dedicação, ele demanda capricho, ele demanda disciplina. Então, isso que você fala sobre a questão de ler os e-mails é porque, por conta da leitura do e-mail, o futuro tripulante vai ter uma experiência ruim e vai achar, os caras não me atenderam direito, estava muito confuso. E é o que eu estava dizendo, hoje as pessoas leem, mas muitas vezes não sabem interpretar, não sabem ler, né? Perfeito. Gostaria de aproveitar até um comentário que você deixou aqui, Fabrício, da Daniele Muniz, na verdade, o comentário que subiu, que ela fala, e isso tem a ver com o preparo, tá? Que ela fala que está com as vacinas atualizadas. Eu sei que em um momento tem aqui uma pergunta sobre vacinas, que nós vamos conversar ainda sobre, mas até para falar sobre o preparo e sobre a análise laboratorial, é importante que, se não tiver as vacinas aqui em um dia,
que ela não seja realizada, por exemplo, que você não tome a vacina uma semana antes de fazer os exames conosco, uns dias antes. Tome a vacina depois, porque da mesma forma que eu comentei que se alguém chegar, né? Muito com os nossos alunos. Exato. Porque se alguém chegar, da mesma forma que eu comentei, que se alguém não cumprir o jejum e fazer o exame laboratorial, que pode dar algum tipo de alteração, se ele tomar uma vacina 2 dias antes, vai ter alguma interferência. Então, é importante, se eu não estou com as vacinas em dia agora, faça depois que você fazer o exame conosco. Corra atrás das vacinas depois. Porque se você fizer um período ali curto antes de começar conosco, pode ter alguma alteração na parte sanguínea. Então, foi até importante esse comentário, acho que foi a Daniela. Ou, por exemplo, se a pessoa... Legal, muito bom. Se a pessoa sabe, uma pergunta, tá? Se a pessoa sabe que ela vai começar agora o projeto com a gente, vai começar agora a se qualificar, e ela sabe que ela vai embarcar. Ela colocou na cabeça que ela vai embarcar de qualquer jeito, e eu posso dizer com propriedade, quem coloca na cabeça que vai embarcar, porque vaga tem, né? Agora, o que eu quero te perguntar é o seguinte... Se eu já agora em abril tomar as vacinas, eu só vou fazer meus exames médicos lá para setembro, outubro, tudo bem? Tranquilamente. Super tranquilo. Assim, o que a gente sugere é que não seja pelo menos uns 15, 20 dias antes. Tá? Ah, tá, entendi. Pelo menos, para garantir, né? Para deixar bem garantido. Mas se fizer, começou a fazer o curso agora, sabe que vai ser algo que vai ser solicitado, então já faça. Vou dar um exemplo ainda falando de vacina. Às vezes, o tripulante chega aqui conosco, exame perfeito, IMC dentro, tudo perfeito, passaporte, tudo na mão. Nós pedimos os comprovantes de vacina. Não tem. Isso pode ser impeditivo para ele embarcar. Então, assim, a vacina nós já sabemos que é algo que vai ser obrigatório você ter. Então, já corra atrás e já faça as vacinas. Isso é muito, muito importante ter essas vacinas na mão, porque tem vacinas que você não consegue tomar todas num período de 15 dias, por exemplo. Se eu não me engano, a hepatite, você tem que esperar, não vou lembrar quantos dias, mas você tem que tomar uma dose, depois você toma outra. Então, isso vai atrapalhar seu embarque. Se já sabe, já tem isso na mente, começou o curso hoje, já começa a colocar as vacinas em dias, que isso vai ser solicitado. E se não tiver, mesmo que essa saúde esteja perfeita, você não embarca. Você não vai lembrar, mas a doutora Maria Letícia, que vai ser a professora do módulo Saúde do Tripulante, ela vai ensinar para todo mundo que vai ser aluno da DEC4, porque agora a gente vai ter um módulo, né, Saúde do Tripulante. Então vai ser muito legal a gente ter a doutora Maria Letícia representando a Sample Trip, falando, explicando tudo isso que você está dizendo aqui agora, porém muito mais tecnicamente, né? Na questão da saúde mesmo, e até dos malefícios, dos benefícios, de como isso afeta o nosso corpo. Então, eu acho que vai ser... Eu estou muito feliz com essa parceria, com essa possibilidade de falar de uma maneira profissional para os futuros tripulantes. Então, acho que vai ser bem bacana quando o cara entrar lá na plataforma, acessar o módulo com mais de 25 aulas, com uma médica especialista falando sobre isso. Então, se o cara assistir o módulo em abril, em maio, ele já vai entender direitinho como ele tem que fazer para quando chegar lá no começo da temporada ou lá na hora da entrevista, o quesito saúde já vai estar todo entendido e, quem sabe, até integralizado na cabeça dessa pessoa, para que ela só espere a aprovação, pegue lá a graninha que ela conseguiu juntar no pé de meia dela com os freelas dela e vá lá e faça os exames. Né? A gente não tem essa informação na internet. Né? Tem muita gente na internet, eu até falo bastante que eu não sou blogueiro, né? Eu sou educador. Então, muita gente vai encontrar vários vídeos sobre o trabalho a bordo na internet, com muita gente competente falando sobre isso, porém, existe uma preocupação pedagógica com uma didática que nós temos e que nós criamos e que nós estamos criando junto com a doutora Maria Letícia
para que esses alunos possam entender como isso funciona de verdade, né? Cientificamente, e hoje aqui nesse bate-papo com vocês, operacionalmente. Perfeito. Exatamente isso. Agora eu quero saber, já que você falou das clínicas, aonde ficam essas clínicas de vocês? Né? Você falou que são 9. Sim. E a galera que mora muito longe, como é que faz? Sei lá, em Barbacena. Tem uma clínica de vocês em Barbacena? Vamos lá, Fabrício. Então, para responder para você aí essa pergunta, tá? Nós temos clínica na cidade de São Paulo, capital, tá? Aqui é a nossa central aqui da Sample Trip, né? Nossa sede. Nós temos clínica em Santos, nós temos clínica no Rio de Janeiro, tá? Curitiba, Fortaleza, Florianópolis, Recife, Porto Alegre e Salvador. Tá? Então, essas são as clínicas Rio de Janeiro, eu que nós acho. temos, Que tá? você falou. Rio de Janeiro, se eu não mencionei, tá? Rio de Janeiro também, tá? Só lembrando que o certificado, o End1, o OGUC, né, que é o Williams Marshall, que a gente mencionou, que é só transcrito pela doutora Maria Letícia, tá? Esse exame específico, esse certificado em específico, o tripulante ele precisa vir para São Paulo para realizar os exames. Fora dessas cidades, tá, Fabrício? Se o tripulante ele mora, não mora próximo, realmente ele precisa se deslocar para essas clínicas para a realização dos exames, tá? A gente recebe tripulantes aí realmente de outras cidades, porque realmente não tem essas clínicas nas cidades deles, mas eles vêm mesmo para estar realizando os exames normalmente. E aí, complementando o que o Marcelo falou, Fabrício, é aquilo que nós falamos sobre a importância, né, de estarmos cadastrados com as companhias marítimas. E do porquê que ele tem que vir aqui é porque tem que fazer o exame físico, tem que fazer o exame laboratorial, tem que ser um processo super transparente para a companhia e um processo completamente seguro para o tripulante. Então, assim, nós temos nessas 9 localidades, nós estamos sempre trabalhando para aumentar as localidades de atendimento, mas isso também é sobre aquela pergunta que você fez, se nós atendemos em um dia. Por isso que nós procuramos sempre atender em um dia, porque nós sabemos que às vezes vem do interior, vem de outra cidade, vem de outro estado, apesar de a gente atender em vários estados, vem de outro estado e nós precisamos fazer isso em um dia. Então isso também complementa a resposta daquela pergunta. Mas aí se der alteração, ele vai ter que voltar então, né? Então, na alteração, não necessariamente, tá? Porque nós podemos passar para ele um pedido médico que ele pode realizar o exame de acordo com aquele pedido médico. O primeiro tem que ser feito conosco. Esse realmente é obrigatório ser feito conosco. Geral. Exato, geral. Porque ele mas sai uma com todos os outros exames. Exato. Porque uma repetição, às vezes é igual você comentou, uma glicose, às vezes é uma repetição de urina. Esse tipo de repetição é mais tranquilo e a companhia aceita, no caso de repetição, quando a gente passa o pedido médico para ele, que ele realize isso, nos mande, e quando ele nos manda, nós verificamos se está de acordo. Se está de acordo, anexamos o processo dele e segue o processo comum. Legal. Meninos, eu vou pedir rapidinho uma licença para vocês, porque Claro. Está entrando bastante gente. Eu estou vendo que estão entrando muitos comentários a respeito do valor que nós comentamos, né? Muitas pessoas que pegam a live no meio do caminho e aí não entendem, muito provavelmente porque, como estávamos falando sobre leitura, não leram o edital, não sabem aonde estão, o que estão fazendo, por que estão aqui. Então, para quem está chegando de gaiato no navio, aqui na nossa live, tá bom? Nós estamos falando do projeto Jovens Tripulantes, da DEC4, e estamos hoje entrevistando os executivos da Sample Trip, que é uma empresa que realiza os exames admissionais para que os tripulantes, depois de aprovados, isso é muito importante ficar claro, depois de aprovados, façam os exames médicos que serão pagos por esses profissionais que vão embarcar. E quando eles embarcarem, eles serão reembolsados no navio por conta desse custo que eles tiveram, certo?
Ou seja, eu estou vendo aqui uma galera falando assim, R$ 1.200 para receber isso vai ser um parto. Não, não é um parto, porque a gente está falando de empresas internacionais, a gente está falando com uma empresa que está há mais de 30 anos no mercado, que faz parte de um grupo conceituado que é a SampleMed. A gente está falando de um projeto social, de uma empresa que já atua há 15 anos à frente da qualificação profissional de tripulantes de navios de cruzeiros, de um cara que começou como recreador no navio da MSC e chegou ao cargo máximo do departamento, depois virou oficial, virou diretor de eventos. Então, eu imagino mesmo que na internet, que nos lugares, está cheio de falcatrua, cheio de gente querendo vender um monte de coisa impossível. Mas, se vocês que ainda têm alguma dúvida em relação à nossa credibilidade, ao trabalho que nós fazemos, dá uma entrada nas nossas redes sociais ou digita o meu nome no Google, o nome da Deck4 no Google. Eu não tenho medo nenhum, gente, porque só vai aparecer coisa boa, coisa positiva, coisa legal. São mais de 22 mil vidas mudadas ao longo desses anos. O projeto social, ele é uma maneira da gente democratizar o acesso aos navios de cruzeiros, ter a Sample Trip como nossa parceira, uma empresa tão séria, uma empresa tão bacana, que eu já conheço há tão legal, é só a chancela do que o que nós fazemos de fato, como os meninos disseram, o Rodrigo e o Marcelo, né? A Sample Trip também sabe que está lidando com sonhos, com vidas, com expectativas, né? Então, sim, existe um processo, Agora, obviamente, numa live, não entendo nada, inscrição do projeto lá na deck4.com.br/tripulante, preencher o formulário, aquele questionário social, vai ser feita uma triagem, vai ser feita toda uma avaliação de perfil com assistentes sociais, com profissionais que já trabalham conosco, para entender se você tem, de fato, os requisitos para embarcar no nosso projeto, que é um projeto de educação. A gente vai te dar a formação profissional, a qualificação necessária para você conseguir uma vaga no mercado de trabalho. 97% dos nossos alunos embarcam, conseguem a tão sonhada vaga. Eu estou dizendo que de cada 100 alunos que se candidatam para trabalhar a bordo, 97 são aprovados, porque essa metodologia que reúne parceiros como a Sample Trip, que não ia embarcar num projeto onde as companhias não reembolsassem os tripulantes, ou que se tivesse qualquer tipo de ruído nesse sentido, uma empresa como eles não estariam conosco e nem com as empresas. Tá, gente? Então, fique claro, existe todo um processo para que isso role na sua vida, para que isso aconteça. Muito disso está explicado no edital, que pelo que eu estou percebendo nos comentários, muitas pessoas não leram ainda, né? E também nas nossas redes sociais, no YouTube da Deck4, no nosso canal aqui no YouTube, nós temos centenas de aulas falando sobre o funcionamento do processo, né? O nosso parceiro, que é o Crew Life, uma página no Facebook, fala muito sobre esse processo também. E lá você pode trocar ideias, conversar com as pessoas, entender quem é o Fabrício, quem é a Deck4, o que é os Jovens Tripulantes, quem é a Sample Trip, beleza? Então, para quem ainda está aí com alguns receios, né, achando que pode ser algum golpe, alguma coisa nesse sentido, vai lá, conversa com essas 22 mil pessoas, escolhe 2, 10, 5, só são 22 mil. Eu acredito que você vai encontrar gente que passou por esse processo conosco, que mudou de vida e que entendeu, assim como o Rodrigo falou, que no seu primeiro contrato, ainda se a empresa não pagasse, vamos supor que não reembolsasse, só o salário que você recebe com o seu primeiro salário no navio, você já consegue usar tudo isso. Mas não se preocupem, porque esse custo não é de vocês. A companhia vai pagar.
Então, eu só estou fazendo esse esclarecimento aqui, porque às vezes muita gente também entra, vê esse tipo de comentário, que não é nem maldoso, é um comentário sem fundamento, porque certa pessoa não foi pesquisar, não foi entender. Ai, filho, tem um projeto ali para trabalhar no navio, vai lá, entra lá. Aí a pessoa vai, entra, faz o cadastro, não sabe nem no que ela está se cadastrando, porque ouviu que é de graça, né? E aí já viu, sabe como é que funcionam as coisas. Bom, perfeito. Rodrigo, mas vocês estão me conhecendo agora, o Lancer já me conhece há algum tempo, o Dr. Jairo também já me conhece há algum tempo, sabe que eu sou íntimo com as pessoas, e essa é a característica também da DEC4. Eu estou falando com pessoas adultas que querem ingressar no mercado de trabalho, né? A gente precisa prepará-los para a realidade que eles vão enfrentar dentro do navio. Então, eu gosto de falar com verdade, sem papas na língua, tá bom? Transparência Vamos dar continuidade certo? aqui. Transparência é tudo. Ó, eu falei que a gente não ia conseguir chegar na metade das perguntas que eu queria fazer. Faremos outros, não tem problema. Faremos com certeza. outras lives, né? Mas vamos lá, bora fazer uma pergunta aqui importante. Os tripulantes que possuem plano de saúde, ou aquele tripulante que já tem o seu médico de família e tal. Eu já pago, sei lá, R$700 no plano de saúde todo mês. Eu posso fazer no meu plano de saúde e mandar para vocês, e vocês só preencherem o medical form? Fabrício, muito importante essa sua pergunta, tá? Primeiro, né, os exames que são realizados aí com as companhias, elas devem ser realizados com as clínicas que são homologadas, tá, pela companhia, tá? Então, para quem tem plano de saúde, realmente não pode estar mandando esses exames para que a gente realize aí a transcrição, tá? Tem que ser feito realmente com a clínica homologada, que é a Sampletrip. Mas é importante até, Fabrício, porque eu estou até vendo alguns comentários, né? E acho que até por isso que você fez alguns comentários aqui agora, justamente pelo fato, vou investir nesse dinheiro, né? E se eu for reprovado, alguma coisa que seja, né? E vou investir no exame. Então, se a pessoa ela tem realmente esse acompanhamento da saúde dela com o médico, tá? E como até o Rodrigo até já falou aqui, os exames deles estão dentro do preconizado, né? Pelas companhias marítimas. Você não vai ter nenhum motivo para ser reprovado aí nos exames, tá? Então você cuida bem você cuida da sua saúde, tá? Direitinho, porque realmente, como o Rodrigo comentou, é o sonho de vocês tripulantes. E a Sampletrip não cumpre com tudo isso que é solicitado pela companhia, justamente para que você não venha ter, né? O tripulante não venha ter algum problema no navio. Né? Imagine um tripulante, de repente, entrar aí com alguma patologia dentro do navio, de repente ele passa mal lá no navio e ele não tem como ter um socorro, né? A gente trabalhando em terra, né? Se de repente a gente passa mal, a gente tem um posto de saúde próximo da nossa residência. No navio é diferente, gente. Então a preocupação da Sampletrip é claro, com o sonho de vocês de trabalhar no navio, mas principalmente com a saúde. É uma preocupação muito grande para que vocês possam realmente ter todo o respaldo dentro do navio. E tem coisas que, infelizmente, dentro do navio não dá. Se você tem alguma determinada patologia que não vai dar para te socorrer. Então, é a sua saúde, né? É a sua família também, né? Imagine, você está dentro do navio, mas você também tem uma família, né? Então, a Sampletrip se preocupa muito com isso, e por isso que a gente faz essas exigências aí para todos os tripulantes. Eu achei muito legal essa sua fala, Marcelo, porque isso só dá mais sentido ao trabalho que a gente sempre vem tentando fazer, que é o de educação, que é o de qualificação. Então, quando você tem educação, quando você tem uma capacitação técnica que vai te habilitar para ingressar numa carreira, e aí a gente sabe que o quesito saúde é importante nessa carreira, quando você tem um módulo falando sobre a saúde do tripulante, você está preparando esse tripulante muito tempo antes que ele tem que cuidar da saúde, que ele tem que ter hábitos saudáveis, que se no caso ele usar droga, ele vai ter que parar de usar droga se ele quiser embarcar. Ou seja, é a educação transformando, né, esse processo, porque ele vai ser um processo. Então, se você teve esse conhecimento, acesso a essa informação, e você pode ir digerindo isso até o momento da realização desse sonho, cara, é isso, né? Eu acho que foi muito legal você ter falado sobre isso. Eu fico até mais tranquilo, porque, de fato, muita gente às vezes acha
que o fato de falar inglês perfeitamente, de ter vivido fora do Brasil, vai lá, se apresenta para fazer uma entrevista e quase sempre vai passar, porque fala inglês fluente e com a falta absurda de mão de obra, né, hoje na indústria dos cruzeiros marítimos, é muito provável que essa pessoa passe, ainda que não tenha perfil para trabalhar no navio, né? Porque o inglês está na ponta da língua, então beleza, bora embarcar. Mas sempre houve um preconceito, e eu estou super acostumado a lidar com isso, as pessoas não têm essa cultura da qualificação profissional, do preparo técnico, né? Sim. Pô, para que eu vou fazer um curso se eu sei que é só chegar lá na agência, falar inglês, eles me aprovam, eu embarco, e lá dentro eu aprendo, lá dentro eu vejo como é que é, né? Mas isso está até muito relacionado, agora aqui refletindo e pensando com vocês, está até relacionado com a saúde. Muito, Um cara que vai embarcar preparado, um cara que vai embarcar sabendo tudo que ele tem que fazer, sabendo os procedimentos, a operação do departamento dele, ele vai ter uma saúde mental e um equilíbrio emocional muito maior do que um cara que vai ser jogado lá dentro, que não vai ter passado por absolutamente nenhuma preparação, nenhuma qualificação. Perfeitamente, exatamente. Sim. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando os tripulantes embarcam, eles precisam levar todos os exames, os raios-x, aquela coisa toda, porque o Medical Form é um documento que tem lá 4, 10 páginas, não sei. Aquilo é preenchido por um médico, transcreve os resultados, não é isso? E aí exatamente. Ele leva tudo para o navio? Isso é muito importante você ter comentado sobre isso, Fabrício. O Medical Form, ele é os parâmetros que o tripulante precisa atender para estar dentro do navio. E ele é obrigatório você levar ele. Só que nós fazemos um dossiê, nós entregamos um dossiê para esse tripulante. O que é esse dossiê? É um Medical Form com todos os exames que ele realizou anexo. E sim, é muito importante você levar. Por quê? Vamos supor que você já está embarcado e o navio resolve fazer uma auditoria em relação àquele Medical Form do Fabrício. Então ele vai ver, foi preenchido aqui que o Fabrício estava com a glicemia perfeita. Deixa eu ver aqui o exame do Fabrício. Ele olhou, de fato, está perfeito. Isso pode acontecer, então leve esse dossiê. Vocês recebem o Medical Form com uma pastinha e todos os exames anexos. Então, quando vocês estiverem com isso na mão, leve para o navio para não ter nenhum tipo de problema. Historicamente falando, não é comum, mas já teve tripulante de perder documentação e ele ser desembarcado. E nos ligar desesperado, porque nós temos guardado, arquivado, né? Para mandar para ele de qualquer forma, porque se ele não tiver aquilo na mão, simplesmente ele é desembarcado onde ele estiver. Inclusive, se eu não me engano, esse caso que aconteceu de um desembarque foi na Itália, né, Marcelo? Sim. Que ele perdeu, acho que, não sei o que aconteceu, molhou tudo e ele perdeu toda a documentação e aí ele foi desembarcado. E nos ligou desesperado e nós conseguimos ajudá-lo nesse processo logístico. Mas leve tudo porque pode sofrer alguma auditoria, tá? Então, eu vou aproveitar e vou mandar aqui a pergunta do Léo Cortez. Eles fazem o exame completo de sangue e tudo e põem em inglês? Sim. Nós fazemos o exame completo, o de sangue, a parte de urina, tem espirometria, que é um exame de esforço do pulmão, para saber como que está seu pulmão. Então, tem vários exames. O exame físico, que é para ver a questão de audição, a parte de visão. Então, nós temos todos esses exames. E sim, ele é traduzido. Legal. Isso é importante. Tem muita gente, eu estou dando uma olhada aqui agora nos comentários, tem muita gente receosa em relação, e se eu não passar? E se eu não for aprovado nos exames médicos? Bom, eu sei essa resposta, porque já conversei algumas vezes com a doutora Maria Letícia e ao longo desses anos todos também à frente desses projetos. Eu sei que são raríssimos os casos que um tripulante não consegue embarcar por questões de saúde. Entram algumas deficiências completas, entram algumas situações de algumas doenças muito específicas, mas que na hora da entrevista o próprio recrutador já não deixa nem passar,
né? Ia comentar isso, exatamente, Fabrício. É muito importante isso que você comentou, Fabrício, porque você falou sobre transparência. Um dos nossos valores na Sampletrip é a transparência, e o que nós pedimos para o tripulante também é a transparência. Porque se faltar transparência do tripulante, seja no momento que ele está com o recrutador, ou seja no momento que ele está conosco, isso pode prejudicá-lo no futuro. Por quê? Foi o que você disse. Primeiro, tem já o curso que você passa, que tem um módulo de saúde, onde ele sabe praticamente tudo o que ele precisa ter para ter a questão de saúde em dia. Tem as vacinas. Eu vi algumas pessoas comentarem aqui também sobre o IMC. O IMC é uma métrica praticamente mundial. Então, se você sabe se seu IMC está acima ou abaixo. Então, você tem todos esses parâmetros como pessoa de que a sua saúde está legal. Como o próprio Marcelo comentou, às vezes tem um convênio, faz ali os exames periódicos, está de acordo. Você chegou, falou para o recrutador que está de acordo, que está com seus exames em dia, ele vai passar para a Sampletrip, ele vai passar para esse próximo passo. Então, ele vai falar, Fabrício, você está legal, eu vejo que você tem, aí tem até o comentário do inglês, vejo que você tem um inglês, que dá para você passar na entrevista, está tranquilo, e você está me dizendo, e aí o recrutador confia no tripulante, fala, e você está me dizendo aqui, está me comprovando que a sua saúde está perfeita em dia. Aí ele manda para nós. Nós, por sermos a clínica homologada, vamos dar a chancela de que essa saúde está realmente em dia, conforme o Fabrício falou, ou não. E aí entra a transparência. Porque se o Fabrício tiver qualquer tipo de situação que ele não comentou para o recrutador, nós voltaremos para o recrutador, falando o Fabrício não pode embarcar. Claro que nós não falamos qual tipo de patologia, mas o Fabrício não pode embarcar por uma alteração que não atende o que o Medical Form pede. Então, assim, transparência é tudo, gente. Fale desde o momento que você estiver conversando com o recrutador. E aí, se tiver qualquer tipo de patologia, que eu vi também algumas pessoas aqui, já estou até pegando alguns comentários, Fabrício, tá? Me desculpe, mas é que eu vejo algumas pessoas preocupadas. Então, por exemplo, tem a questão, hipertensão. A hipertensão é controlada? Você toma medicação? Tem um relatório médico que está controlado? Ok, quando você passar por nós vamos identificar e vamos falar. Está controlado? Tem um relatório médico? Não tem problema nenhum em embarcar. Então, assim, sejam transparentes, tá? Isso é o que eu peço para vocês, assim como o Fabrício cobra e demonstra a transparência dele, também peço para vocês essa transparência no momento de vocês passarem com o recrutador e com a Sampletrip, porque isso vai fazer a diferença no seu resultado final. Enquanto você falava, eu também estava dando uma olhada aqui nos comentários e tudo mais. Eu até esses dias estava falando com a minha equipe, né? Porque, de fato, as pessoas acabam vendo na matéria do jornal, isso rende muita primeira capa, foto de navio, salários em dólar, viajar o mundo, né? E aí, quando a gente entra com esse oferecimento totalmente gratuito do curso, né? Dentro de um projeto que vai ter uma seletiva, vamos avaliar quais são os perfis, né? Quem de fato merece estar. Então, por exemplo, a gente pega aqui a Thaisa Vicente. Gente, parece pesado, mas é investimento. Você ganha absurdamente mais, além do reembolso. Ou seja, ela entendeu do que se trata. Perfeito. Essa pessoa tem que estar no curso. Sim. Né? Agora, a pessoa que já começa com ironia, que já começa querendo polemizar uma coisa que está tão bem explicada, né? Óbvio, entendo aqui, muita gente comentou assim, mas eu estou desempregado e eu vim buscar isso daqui porque justamente quero mudar de vida. Tá, mas ninguém muda de vida sem investir tempo, né? Time is money. O período que você vai estar na plataforma estudando, se qualificando para ser um garçom, para ser um bartender, para ser uma camareira, de graça, você vai ter qualificação suficiente para colocar num currículo ou pegar uma empresa parceira, porque a gente trabalha com várias, né, empresas parceiras que prestam serviço, por exemplo, para hotéis, no Brasil inteiro, e aí o que acontece? Você não tem aí 10 alunos para encaminhar para a gente com perfil de bar, para trabalhar aqui no resort, no Guarujá, ou em Ilhabela, ou em São Paulo, ou no Rio de Janeiro?
Quer dizer, o cara... Só que eles só pedem pessoas que tenham concluído o curso, que tenham já entendido o que é ser uma camareira, ser um bartender, ser um garçom. E é justamente esse dinheirinho desse freela que vai ajudar a pagar os teus custos para você embarcar. É investimento, né? Você está investindo na sua carreira, com o seu tempo, com a sua dedicação, com o seu esforço. O curso vai te abrir os horizontes para que você possa buscar outras oportunidades, para que você possa fazer o pezinho de meia para investir no STCW, no passaporte, nos exames médicos que serão reembolsados. Exames médicos que serão reembolsados. Agora, obviamente, se você também não consegue enxergar dessa maneira, você não tem perfil para trabalhar no navio, porque imagina, se você não consegue ter um entendimento mínimo disso tudo que a gente está conversando aqui, disso tudo que a gente está debatendo, divulgando, em matérias extensas, num edital super bem detalhado, você, de fato, precisa ficar em terra mesmo, porque no navio você não vai entender nem um cartazinho lá com as orientações básicas de como limpar a sua própria cabine, né? E tá tudo bem, né? Porque a gente entende, a gente sabe que não é para todo mundo, ou não é o momento de todo mundo, né? Pode ser que hoje eu esteja tendo esse entendimento mais superficial, quando você soltou lá o Rodrigo, até R$1.200. Ninguém colocou aqui, poxa, R$700. Não, todo mundo já foi no R$1.200, né? É cultural, é nosso, de só olhar os empecilhos, as dificuldades, mas quanta gente está dizendo aqui que já está preparada, que já está pronta, que já está ansiosa, que já entendeu que é um investimento que depois vai ser reembolsado, e essa galera fica, a vida é isso, é uma seleção natural, né? E é isso que o próprio projeto Jovens Tripulantes tem uma seletiva para a gente identificar quem são as pessoas que possuem esse entendimento, que entenderam muito bem aí, como o Rodrigo colocou, a questão da transparência, né, que existe tanto da nossa parte quanto da Sample Trip e de todas as armadoras, né? Essas armadoras não colocariam aí os nomes delas, as marcas delas em risco se elas não agissem da maneira correta, né? Então, vai muito também do nosso entendimento e da nossa vontade de fazer isso acontecer. Exato. Qual é o custo? Bom, você já falou, né, que é entre 700 e até 1.200. O médio é 1.200, né? Nós partimos de 700, mas tem companhias que é um pouquinho mais caro, mas a média é em 1.200, tá? Por que é mais caro? Porque pede mais exames. Exato. Por exemplo, nós falamos, aqui tem gente que eu vi falando da MSC, mas, enfim, nós atendemos, você mesmo falou 22 companhias, mas as companhias que chegarem, nós também podemos atender porque nós somos referência. Mas vamos supor que chega, por exemplo, uma companhia nova para nós e ela tem um leque de exames muito maior que ela quer que seja feito, então isso vai influenciar no preço. Mas a média hoje é 1.200, a Royal está em quanto, Marcelo? Está em 1.500 Não, a Royal também é esse valor, 1.200. 1.200 também, então, Mas tem companhia, sim, que pode ser mais cara, mas de acordo com o que ela pede. Só que lembrando, né? Cada companhia tem a sua exigência e cada companhia também tem o seu salário, né? Sim, então, sim. Quanto mais exige, maior você paga. Normalmente é assim. Para vocês, gente, é o seguinte: se a companhia exige mais, provavelmente, quase certamente, ela vai pagar muito mais. Existem companhias muito mais populares, né? As italianas, por exemplo. Então, existem essas companhias que talvez vão pedir ali uns exames mais básicos, algumas outras vão pedir uns exames mais elaborados, entende? Uhum. E cada uma vai ser proporcional aí ao salário. Vocês vão entender ao longo do processo que muita gente, e olha só como a gente brasileiro né? Como fomos educados, isso é tão louco, mas isso foi o que me motivou para criar a DEC4. Eu já vi muitos alunos falarem assim: qual é a companhia que tem o custo menor de exames médicos? Porque é nessa que eu vou embarcar. Uhum. E às vezes o cara tem um inglês
fudido, incrível, e aí o cara fala que vai embarcar na companhia que exige os exames médicos com menor custo, porque R$300 para ele ali é um inferno, vai fazer a maior diferença. Ele vai deixar de ganhar um salário de $1.300, $1.400 para ganhar uns 700, metade. Exatamente. O quanto mais exige, maior paga. Então é importante lembrar disso. Assim como é na nossa vida normalmente. Se vocês não forem trabalhar de tripulantes, se você tem ensino médio, vai pagar X. Se você tem faculdade, vai pagar Y. Se você tem faculdade, pós, isso vai aumentando de acordo. Então, quanto mais se exige, maior se paga. E isso segue nas companhias armadoras, nas companhias de cruzeiros. E lembrando, novamente, sobre você, o Fabrício falou a palavra aqui que eu achei muito inteligente e uma sacada ótima. Você está fazendo um empréstimo. Você não está gastando e nem investindo, porque o investimento, você tem um retorno, né, sobre esse investimento. Você está emprestando para aquele momento na companhia, porque ela vai te devolver esse valor. Então, é de se pensar bem quando colocar essa questão de valores. Eu diria, na verdade, o seguinte: pense menos nos valores e pense mais na questão de estar sempre saudável. Porque se você fez o que o Fabrício falou, juntou um pé de meia para poder pagar, porque tem que pagar o exame, é óbvio, mas depois de pagar você vai ter esse retorno, esse reembolso, mais o seu salário. Então, é de se pensar. Muito. Meninos, eu prometo que estou acabando aqui, só mais algumas perguntas. Tranquilo. Tem muita dúvida aqui da galera. Sabe o que eu queria entender? Como é que é esse time dos exames? Como é que é esse processo? O cara vai lá, faz o exame com vocês, vamos supor que deu tudo certo, ele vai lá num único dia, leva lá o potinho com a coleta dele das fezes, tudo bonitinho, fez os exames, deixou tudo lá e volta para a cidade dele ou para a casa dele. E aí, como é que funciona? Como é que essa comunicação sample trip, armadora, sample trip, tripulante, agência, como é que funciona? Por exemplo, vocês já vão pegar todos os resultados e mandar direto para a armadora? Ou vai passar para o tripulante antes? Como é que é isso? Bom, vamos lá. O timing é o seguinte: a partir do momento que o tripulante realiza o atendimento conosco, nós temos aí 10 dias úteis para entregar todos os exames com o medical form completo, traduzido como foi já feita uma pergunta. Então, dentro desse período, algo que nós estamos conversando muito, e a live hoje é sobre a saúde do tripulante. Você estando com a saúde ali, ok, tranquilo, dentro do parametrizado pela companhia, dentro desses 10 dias úteis, você recebe todas essas informações na mão. Você precisa entregar isso no navio, você precisa estar com ele na mão. Então, quem é de São Paulo, às vezes vai buscar, mas se você não quiser buscar, nós mandamos via correio. Então, normalmente SEDEX, nós mandamos, né, para o tripulante, para ele levar isso em mãos quando chegar no navio e realizar o embarque. Mas sim, nós também encaminhamos o medical com aprovação para o navio e para o recrutador nós informamos, está tudo de acordo, por uma questão de ética, confidencialidade, porque no final das contas é uma relação entre paciente e médico, a relação entre paciente e médico, sample med. Nós não podemos passar essas informações para o recrutador, porque pode ter algo ali confidencial de questão de saúde, mesmo que a saúde esteja ok, que não deve ser dividida. E nós não dividimos essa informação. Se o tripulante quiser passar para o recrutador dele, ok, mas isso não é feito por nós. Mas esse é o time, até 10 dias. Rodrigo, deu alguma alteração? Ok, deu alteração? Foi algo que nós conversamos um pouco antes, que nós vamos passar ali uma questão para um pedido médico, para poder fazer uma repetição. E aí aqui é super importante, porque aqui surgem reclamações, Fabrício, e reclamações falando, atrasou, não é a questão do atraso. Se está tudo linear, sem nenhum tipo de problema, esses 10 dias vão ser atendidos perfeitamente, porque é o nosso prazo, é a nossa meta, entregar com qualidade dentro do prazo. Isso é um compromisso sample med.
Teve Reforçando. alteração. Pode falar, Marcelo. Não, pode falar. Né, termina o seu raciocínio, depois eu... Sim. E aí, teve alteração. Ok. Nessa alteração, o que acontece? Nós pedimos. E aí, hoje é dia 29, ele tem que embarcar no dia 19. Deu alguma alteração. Ele vai mandar essa alteração para nós faltando 2 dias. Essa repetição. Nós avisamos para ele bem antes. O tripulante, eu não fui realizar, não fui fazer o exame. Vai mandar para nós em cima da hora. E se essa alteração não foi resolvida ainda? E se precisar repetir o exame outra vez? Pois é, mas aí o que chega aqui para a gente só chega para a gente que erraram. Nossa, você não tem ideia do que falam para a gente. Erraram, Sim, não fizeram na data certa, avisaram em cima da hora. E aí tem outra questão, que é o seguinte também. Você fez um exame de repetição, você nos devolveu esse exame, nós não vamos parar tudo que nós estamos fazendo para já analisar esse exame. Nós também temos um prazo para não passar as pessoas que já estão caminhando na esteira comum, para a gente não colocar na frente. Nós temos até 48 horas para analisar essa repetição. Então, isso que nós falamos às vezes que é muito importante, olhar os comunicados, os e-mails, porque quando nós informamos sobre a repetição, nós informamos que nós temos um prazo de 48 horas para respondê-lo. E muitas vezes isso não acontece. Então, já mandou ali o e-mail, já está ligando. Cadê? Eu preciso, vou embarcar na sexta-feira. Tem que responder em até 48 horas. Não, nós temos que respondê-lo em até 48 horas quando ele manda essa repetição para nós. Então, eu falo assim, Fabrício, usando o exemplo que você deu da glicemia, Fabrício, deu aqui alterado sua glicemia, você quer um pedido médico para fazer uma repetição desse exame? Você fala, quer, nós enviamos. Aí, Fabrício, envia o quanto antes, você tem uma data de embarque, isso nós sempre falamos. Você, tá bom, aí a sua data de embarque é sexta-feira, hoje é quarta. Eu falo, Fabrício, não vai dar tempo. Aí chega na sexta-feira, 4 horas da tarde, Fabrício me encaminha o exame. Se essa glicemia não está controlada, você não vai embarcar. Naquele momento. Naquele momento, claro. Você vai pedir uma nova data. Quem é que vai avisar a agência? E quem avisa a agência desse processo todo? Vocês? Nós entramos em contato, tripulante? Muitas vezes o contato, nós já estamos em contato com a agência. A própria agência fala, o Fabrício encaminhou o exame? Não encaminhou ainda. A agência cobra o Fabrício. Então, nós temos esse contato com o Fabrício e com a agência também. E nós também cobramos você. Então, nós temos vários momentos de cobrar, e aqui também entra as questões que eu frisei lá atrás da transparência, Fabrício. Vamos supor que num desses atendimentos, o tripulante seja HIV positivo. Nos informe com antecedência, porque você passa por um formulário, uma escrita, e às vezes ele fala que não, ok, quando não sabe, ok, não tem problema. Mas às vezes sabe, faz tratamento e não nos diz o que isso vai acontecer. Quando chegar em nós, falamos, esse tripulante não sabe o que ele tem. Nós precisamos fazer repetições, nós precisamos... Tem todo um processo por trás disso que acaba dificultando um pouco mais e ele tem ali o prazo dele de embarque. Então, a transparência, a informação é sempre o melhor caminho para que a gente consiga entregar as leituras dos e-mails, é sempre o melhor caminho. Porque isso de atrasos, às vezes o pessoal fala assim, 10 dias, ele fez, tem 5 dias, liga, cadê meu medical? Preciso embarcar. Então, isso acontece. Nossa, eu vejo muito, lá no Crew Life, eu vejo muito assim, os posts dos meninos, como é que é? Alguém tem o WhatsApp da Sample Trip? Preciso falar com eles urgentemente, meu exame ainda não saiu. Aí você vai e pergunta, tá, mas qual exame? Você fez quando? Fiz ontem. Minha data é daqui 2 dias. Exato. Quer dizer, porque não se atentou ao processo, né, as orientações de vocês. Marcelo, eu queria te fazer uma pergunta, porque assim, quando é feita a coleta, é aí mesmo que é feita a análise? Ou vai para algum lugar, para algum...
A coleta, falando aqui, nós temos a Sampletrip tem um laboratório, né, laboratório apoio, que faz a análise, tá? Então, essa análise é realizada mesmo no nosso laboratório, tá? Que nós trabalhamos com o laboratório Álvaro, que é o nosso apoio, tá? Então, em qualquer lugar do Brasil, tá, que é realizada a coleta, tá? Essa coleta é enviada para o laboratório e realizada a análise. Tá, então, como eu estou aqui lembrando, quando eu fazia, que existe um tempo para os laboratórios entenderem e receberem os resultados. Então, existem análises que vão levar... que aí acho que tem... Eu não lembro o nome do negocinho que pinga para fazer ai, meu Deus. Enfim, existe lá, vamos fazer um determinado exame, aí põe um determinado líquido, uma determinada química, que aquilo vai dar a reação, que vai sair o tal resultado que a gente está precisando, né? Esse processo, para alguns exames, ele é de 3 dias, ele é de 5 dias, ele é de 10 dias. Existe esse coagulação, é isso, gente? Isso, entra também essa questão de coagulação. Aí nós podemos, numa próxima live, inclusive, trazer a nossa biomédica, que ela é mestranda, a nossa RT, né, responsável técnica, que é a doutora Sara, e aí ela pode dar aulas para nós em relação à parte laboratorial. Mas sim, para cada tipo de análise, existe um tempo para que aquela análise esteja de fato perfeita, para que eu possa te dar o resultado. É isso que você falou. Tem exames que são 3 dias, tem exames que são 5, tem exames que às vezes pode ser um pouco mais, não é comum, mas sim, tem essa situação e isso é a maior influência para que a gente entregue para vocês mais rápido ou não. É a parte laboratorial. Se a parte laboratorial, se todos os exames hoje, no mundo perfeito, tivesse o resultado em um dia, a gente não demoraria 10 para entregar. E aí também acho que tem a ver um pouco a questão, porque acho que as pessoas elas não entendem que vocês são uma empresa, né? Que vocês não estão 24 ou funciona 24 horas, sábado, domingo e feriados. Não funcionamos. É de segunda a sexta, tá? Sábado, domingo não funcionamos e também feriados não, tá? Então é de segunda a sexta. Então vamos supor que um resultado ali que deveria ficar... Vamos supor, pode acontecer, né, gente? Não sei, tô aqui, não sou químico, não entendo nada, mas, sei lá, sexta-feira, 17h30, e o coágulo lá do menino, lá das fezes, sei lá, eu do quê, não deu certo, ainda não saiu o resultado. Aí saiu na sexta-feira, 21 horas... ficou pronto o resultado. Já não tem como, esse cara só vai saber desse resultado de manhã. Fora que tem toda a questão administrativa, de chegar no laboratório. Existe tudo isso, né, gente? Sim, existe toda essa logística, né, por trás. Por mais que a gente seja aquele híbrido que eu comentei entre clínica do trabalho com clínica de saúde, porque nós fazemos as duas partes, tem toda essa logística laboratorial que é necessária e obrigatório para a gente poder ter um resultado. Então, isso existe, isso faz parte do nosso dia a dia de operações. Bom, gente, olha, eu acho melhor a gente parar por hoje, porque já deu 1h30 de live, a gente não chegou, a gente fez 1/3 de tudo que eu gostaria de comentar aqui com vocês, mas não tem problema, porque a gente depois marca uma nova live para continuar falando sobre esse tema que é muito importante, e acho que é muito importante também falar desse tema com vocês dois, porque tem uma pegada mais operacional, mais administrativa, né? Existem muitas dúvidas, você falou aí da questão do HIV, isso é uma coisa que a gente vem conversando muito, né? Infelizmente, nos últimos anos, a gente percebe um aumento absurdo nos casos de sífilis na hora de fazer os exames médicos para embarcar, então a gente... Mais um dos motivos pelos quais eu achei importante chamar a doutora Maria Letícia, fazer esse convite a vocês, para que a gente pudesse fazer um módulo falando sobre a saúde, sobre os cuidados que a gente precisa ter, e dizer que quem tem sífilis vai tratar, quem é HIV positivo, né, uma pessoa que vive com HIV, ela vai poder embarcar tranquilamente. Sim. As companhias não têm
nenhuma restrição em relação a isso, nenhum preconceito em relação a isso, mas existem processos. Me espantou, viu, Rodrigo, o que você falou de o cara saber que é uma pessoa que vive com HIV, de tomar medicamento, e aí se apresentar e não falar, né? Acontece. Com um médico, que eu acredito que deva ser numa sala fechada, uma coisa reservada. Sim. E aí essa pessoa vai passar por todo um processo desnecessariamente porque não comentou aquilo. E ainda vai causar um certo constrangimento no sentido, meu Deus, e agora? Como é que a gente vai conversar com esse cara? Embora, obviamente, vocês estejam extremamente preparados como empresa médica, né, e como especialistas nesse segmento, sabem como abordar, mas não teria necessidade de fazer as pessoas se prepararem para uma fala desnecessária, porque você já sabe que tem todo um processo envolvido quando tem, por exemplo, uma questão de ST no total. Esse processo envolvido eu tenho que chamar o Fabrício até aqui, eu tenho que parar a médica para poder conversar com o Fabrício particularmente, explicar. Ela começa com toda uma questão, tem toda uma agenda para poder passar essa informação, e aí a pessoa vem e fala assim, mas eu já sabia. Então, a gente evita isso. Fabrício, e outra coisa, o tripulante muitas vezes está afobado, o meu processo não está sendo liberado, o que está acontecendo? E aí a gente tem protocolos a seguir, né? A gente não pode já chegar nele, até mesmo por telefone, e falar, olha, nós detectamos tal patologia, a gente nem pode fazer isso. Então, a gente tem protocolos a seguir, tudo, e aí quando a gente chama ele para conversar, ele de repente perdeu um embarque, porque atrasou o resultado, porque a gente tem os protocolos a seguir, né? Não é que foi um atraso, a gente tem um protocolo a seguir, e de repente quando a médica vai conversar com ele, fala, não, já sabia. Mas eu sabia dessa informação, então transparência é tudo, né? Sim. Gente, muito obrigado, agora está subindo aqui um monte de elogio por conta aí dessa live, eu agradeço demais o trabalho de vocês, obrigado por, acredito que estão aí desde de manhã trabalhando e continuaram a jornada para poder trazer essa informação para os nossos alunos. Eu fico muito honrado de me conectar com pessoas que entendem que a qualificação profissional é um caminho e eu acredito no melhor caminho. Então, eu estou muito feliz do grupo Sample Med, da Sample Trip, tá conosco nessa jornada aí que vai mudar a vida de muita gente, como nós já mudamos. Eu quero deixar aqui um forte abraço para o Rigo, para o Marcelo e também para o Dr. Jairo, para a Carol, para a Luana, para a equipe aí, para toda a família da Sample Trip, e dizer para vocês que estão aqui conosco na live que nós vamos continuar essa live aqui mais administrativa, mais operacional, porque ainda tem muitos assuntos para a gente conversar. A gente também vai ter lives com a doutora Maria Letícia. Até comentou aí da biomédica deles, né? Então, de repente, a gente também pode depois prosseguir com novos profissionais, esclarecer ainda mais assuntos dos nossos alunos. E é isso, levar luz às pessoas, informação às pessoas, né? Chegamos a quase 550 pessoas, estamos finalizando com 323 pessoas. Muito legal esse número, eu tenho certeza aí que a nossa informação pôde inspirar um pouquinho muita gente e pode também já chamar um pouco de atenção às questões relacionadas à saúde, que são fundamentais para quem quer ter um embarque de sucesso. Rodrigo, obrigado. Certeza. Marcelo, obrigado. Obrigado você, Vou deixar Fabrício. vocês pedirem e depois eu finalizo aqui com eles. Combinado. Fabrício, muito obrigado. É um prazer estar aqui contigo. Novamente, reforço isso. É um prazer poder trazer conhecimento. Nós temos os canais abertos, teremos outras lives, com certeza, e pode sempre contar conosco para que esse projeto seja cada vez mais de luz para todo mundo que está envolvido e para todos que querem, de fato, ter esse sonho de carreira de tripulante na vida deles. Então, muito obrigado, pessoal, e obrigado, Fabrício, novamente.
É isso aí, obrigado, Fabrício, obrigado aí a todos que participaram aí dessa live, tá? E realmente é muito bom esclarecer aí todas as dúvidas de vocês e quero dizer que a Sample Trip aí está à disposição para ajudá-los aí neste sonho, tá? E juntos aí vamos seguir que vocês vão conseguir, pode ter certeza. Valeu, pessoal. Bom, valeu, menino, se vê aí numa próxima live e eu vou ficar por aqui então agora com essa galera. Muito obrigado aí por vocês terem ficado conosco até agora. Eu acho que nós iniciamos com muita gente, né? 500 pessoas, chegamos aí ao pico de 550 pessoas. Muita gente abandonou o barco porque pegou a história no meio do caminho e não entendeu nada, porque também não leu, porque também não foi atrás, né? E tá tudo bem, gente. A vida ensina e a seleção natural é a coisa mais incrível que a vida pode nos proporcionar. Cada um tem seu tempo, cada um vai realizar as coisas na sua hora, e eu vou estar sempre aqui junto com a minha equipe, junto com a Lia, com o Marcel, com o Felipe, com o André, junto com todos os parceiros do projeto Jovens Tripulantes, a Sample Trip, a Fish, que faz esses vídeos incríveis que vocês assistem lá na plataforma, a Web para Leigos, a Crew Life, que é essa página aí, essa comunidade na internet, no Facebook, que já faz aí esse primeiro contato, né, dos aspirantes a tripulantes com os tripulantes de cruzeiros, onde existe uma saudável, muito bacana, muito responsável. Nosso agradecimento também a todas as agências de seleção e de recrutamento brasileiras, né, que absorvem a nossa mão de obra, os nossos alunos preparados, qualificados, e dizer para todos vocês que o projeto Jovens Tripulantes trata-se de um projeto de qualificação profissional para quem pretende trabalhar a bordo dos navios de cruzeiros. Obviamente que para se trabalhar a bordo dos navios de cruzeiros, você vai necessitar aí de alguns documentos, algumas exigências que as armadoras fazem, né? Uma delas são os exames médicos que nós apresentamos hoje para vocês, falamos hoje para vocês. Isso tem a ver com a nossa saúde também antes do embarque, que é super importante a gente ter atenção, a gente entender que para ter um embarque saudável, para poder ter um processo aí seletivo tranquilo, já para embarcar, eu posso começar a me cuidar antes. E é por isso que, assim que vocês receberem a notícia aí, eu sei que não serão todos, mas eu espero que os 150 selecionados para essa primeira edição do Jovens Tripulantes 2023 entendam que a partir do momento que ingressarem na plataforma, já poderão ter aí acesso ao módulo Saúde do Tripulante, em parceria com a Sample Trip, que vai esclarecer ainda as dúvidas mais técnicas, mais biológicas, científicas, porque ainda tem muito assunto em relação à nossa saúde e à saúde do tripulante. Gente, muito obrigado por todos vocês que ficaram até aqui. Olha, não deixem de ler o edital para não passar vergonha aqui nos comentários das lives, tá bom? Teve gente que escreveu que isso é pirâmide. Não sei se fumou um em casa agora ou se realmente é uma pessoa doida, maluca, alucinada, porque isso não tem nada a ver com pirâmide. A gente está falando de educação. Beleza? Gente, cuidado, quando vocês pegam o bonde andando, a gente tenta fazer com que vocês não passem vergonha, mas tem uns comentários que não dá, tá bom? Que vocês tenham uma vida cheia de conquistas. Eu espero que a Deck4, a gente trabalha muito para participar aí desse momento de vitórias e de conquistas de todos vocês. E, tem uma equipe, agora não, porque está todo mundo em casa já, eu é que fiquei até mais tarde para conversar com vocês, mas a gente tem uma equipe gigante, profissionais apaixonados pelo que fazem, pensando sempre em mudar a vida de vocês. E a gente sabe também, a gente entende que não é um processo fácil, e justamente por isso a gente está aqui, para segurar na mão, para ajudar vocês, para que a gente consiga entender qual é o melhor caminho, o menos custoso, o menos doloroso, para que todo mundo, até os que não forem selecionados nesse primeiro momento,
consigam ingressar na vida a bordo e mudar de vez as suas vidas, os seus destinos. Ó, um beijo no coração de todos vocês. Vou pedir uma ajuda para vocês. Vocês podem entrar lá no Instagram da Sample Trip e curtir a Sample Trip, assim vocês vão ficar atualizados sobre tudo que se fala sobre a saúde do tripulante de agora em diante. E se vocês puderem, se ainda não fizeram, curte lá também o Instagram da Tech4, tá bom? E sigam a gente também no YouTube, né? Tá todo mundo aqui. Quem é que já tá seguindo a gente? Por favor, gente, sigam a gente, é importante, tá bom? A gente está oferecendo esse curso gratuitamente, então o mínimo que eu vou cobrar de vocês não é pirâmide, também não é venda casada, tá bom? É só um like. Se você puder pedir isso, tá bom? Lá na Sample Trip, na Tech4. E se vocês quiserem, se vocês acharem também, pode seguir lá o @João Fabrício Brito, que é o meu perfil pessoal. Eu sempre estou postando coisas da Tech4 também. Mas posto meu vocês. Beijo! Foi nessa live, ó. Sample Trip de muito obrigado, pessoal. Tchau, fiquem com Deus. Para quem acredita em Deus, tudo bem também.